O nosso Brasil hoje ocupa o segundo lugar no mundo no uso de telas. São mais de 56% do tempo gasto em atividades virtuais. Nunca produzimos tanta felicidade e encontramos tanta tristeza. É uma epidemia silenciosa. Essa frase da doutora Carmita Ábido, psiquiatra e professora da USP, que recentemente fez uma pesquisa sobre redes sociais, o impacto disso na nossa cachola, vai ser o tema de reflexão do nosso Café com Amaro. Toda sexta-feira, minha gente, sai um vídeo aqui. Muito prazer, você que não me conhece, eu sou Amaro Reis, sou psicólogo há mais de 14 anos. E agora, toda sexta-feira, terça-feira sai um vídeo mais encorpado e às sextas-feiras o nosso Café com Amaro, onde eu pego temas atuais, temas do momento ou fofocas aí, dou uma embalada nisso e trago aqui de uma forma leve e descontraída, com uma informação no tempo, na temperatura, no tempero necessário para que a gente aprenda sobre alguma coisa ou fique sabendo da vida de alguém. Brincadeiras à parte, seguimos aqui com o tema de hoje porque a gente vai refletir sobre algumas coisas que são importantes. Quanto tempo de tela você gasta por dia? Quais as consequências disso na sua vida? Eu vou te apresentar aqui 13 problemas, na verdade não sou eu, né? A doutora e psiquiatra Carmita Ábido, que construiu essa pesquisa, uma pesquisa recente, ela trouxe 13 problemas novos para a sociedade devido ao excesso do uso disso daqui, ó, de telas. E também eu vou falar para você sobre uma rede social que tem apresentado uma proposta no mínimo interessante, que talvez faça dela a melhor rede social para a saúde mental. Na verdade, não é isso não. É a menos pior rede social para a saúde mental. Pode ser? Não sei. Vamos ver isso e muito mais no final do vídeo, tá bom? Minha gente, para falar de telas, eu não vou entrar no mundo infantil. Dentre tantos movimentos, tem aquele foco no prazer, aquele foco na dopamina, essas armadilhas infantis que as crianças têm a esse movimento. Mas não é esse o foco do vídeo. O que eu quero trazer para o vídeo, é claro que a gente não é criança, o nosso cérebro tende a ser mais desenvolvido, eu espero, né? Porém, não somos crianças, mas muitas vezes o que está acontecendo com o funcionamento cerebral nosso é muito parecido com o cérebro infantil. Porque o cérebro infantil ele sempre vai focar muito mais no prazer, guiado muitas vezes em tantas coisas, tá bom? Pela dopamina. O que acontece com o excesso de telas, com o que a gente tem vivido na nossa vida, é que o nosso cérebro adulto, que deveria ser conduzido por essa parte aqui pré-frontal, onde está os nossos controles, planejamentos e decisões, ao ficar ali assistindo, rodopiando, buscando a vida alheia ou conteúdos virtuais, sempre mais foco no prazer, sempre aquela dopamina, sempre aquela maluquice de estar ali girando a tela, a gente acaba sendo conduzido mais pelo sistema límbico. E lá estão o quê? Emoções, sentimentos, comportamentos guiados por afetos. Minha gente, isso tem destruído você e eu também. Por que será que a gente não consegue reagir de forma madura? Por que as nossas decisões não conseguem ser racionais? Por que tudo é guiado em torno de questões expansivas ou muito retraídas? Tudo fica transbordando, tudo fica líquido, tudo fica meio que gasoso. Por que a gente se perde com coisas tão simples? Por que o dia não rende? Por que a hora passa? Por que as relações estão tão difíceis? Será que não estamos sendo conduzidos por um sistema límbico totalmente emocional, sentimental e o nosso comportamento sendo guiado por flores, luzes, piscantes, por afetos, nos desestabilizam? A gente precisa parar e pensar sobre isso, porque a gente foca no prazer, nas nossas coisas mais imediatas e não consegue medir as consequências. As consequências nas crianças a gente vai ver mais para frente, porque as pesquisas vão sair ainda sobre as consequências de uma geração que já nasce nesse mundo. Agora, e nós? O que tem acontecido com tudo isso? Quando as redes sociais surgiram, minha gente, a gente lembra lá, vamos lá atrás, né? Onde tinha Orkut, comunidades de Orkut, onde a gente tinha MSN, troca constante de e-mails, tinha grupo de e-mails, né? Até chegar ali o Facebook. O que acontecia nessa época é que era muito texto, você tinha que escrever razoavelmente bem,
muita coisa, e também ler muita explicação e depois pedir mais explicação e depois refutar, né? Principalmente naquelas comunidades do Orkut ali, havia uma troca muito grande de textos, pensamentos, reflexões, que eu me lembro muitas vezes que eu pegava muitas vezes livros, apostilas, tudo para poder refutar algumas coisas das comunidades e das tribos ali, que a gente ficava confrontando ideias sobre temas do nosso interesse. Com o advento do Facebook e, consequentemente, depois do Instagram, começa ali um movimento de foto, também guiado por um outro aplicativo chamado Snapchat. Ali começa o movimento de foto, edição de foto, e você começa a ter acesso mais ao cotidiano das pessoas, não era isso? Você que está assistindo, você lembra muitas vezes desse período aí, né? Então começa ali o movimento, até que chega também o WhatsApp, que aí constrói conexões muito mais superficiais e muito mais diretas, porque não é textão, tô chegando, já vou, e aí você viu o filme. Então as coisas começam a ficar mais rápidas e mais latentes, fazendo aqui um resumaço das redes sociais, tá bom? E aí, com o advento do Snapchat e depois do Instagram, que era focado em fotos, começa a melhorar o acesso à internet e aos celulares, e aí começam os vídeos, porque a gente consegue assistir vídeos em grande escala. Vem então os vídeos do YouTube, vídeo do Instagram, o Snapchat perde espaço e começa também o acesso grande ao YouTube. Só que veja bem, quando começa a pandemia, o que a gente vê são vídeos longos, com conteúdos densos, e a gente fixo ali, como se fosse uma novela, como se fosse um filme, com lives de 1 hora, lives de 2 horas, lives intermináveis das madrugadas da pandemia, né? Só que quando vem ali o final da pandemia, ali, que a gente começa a tentar recomeçar a nossa vida, entra um aplicativo que destrói tudo, chamado TikTok. É ou não é? E mais do que o TikTok chega com a proposta de vídeos curtos, rápidos, intensos, forçando o pessoal a produzir também esse tipo de vídeo, as outras redes se veem forçadas a imitar. Então vem os Reels do Instagram e os Shorts do YouTube. Essas redes rapidamente, no anos de 21, 22, 23 e 24, né, a gente pegar principalmente os últimos 2 anos, elas todas concorrem pela atenção mais rápida, mais curta e mais fluida. A gente passa horas, horas e horas subindo vídeo sem saber. Tela cheia, às vezes curtindo, às vezes comentando, mas muito pouco. A gente interage muito pouco e as pessoas forçando a produzir mais conteúdo, desgastando tanto quem produz quanto quem assiste. Tudo muito rápido, o que faz com que a gente fique irritado, impaciente e também sem muito interesse em coisas que demoram muito mais do que 30 segundos ou vídeos longos chamados de 1 minuto e meio. Olha que maluquice. Os resultados de tudo isso são apresentados nessa pesquisa da doutora Carmita Ábido. Eu vou conversar aqui com vocês sobre isso porque eu me assustei com uma espécie de novos transtornos da sociedade atual. Então vou narrar aqui, a gente vai conversar sobre cada um deles e eu quero saber se talvez você já tenha, porque eu achei uma meia dúzia aqui na minha vida. Vamos pensar sobre isso e quem sabe está na hora da gente começar a mudar. Vamos lá, vamos falar sobre eles e verificar se a gente já achou que talvez estava caindo no Arapuca e quando vê já estava enjaulado. Vem comigo. O primeiro problema aqui que a pesquisa da doutora levantou é um problema que às vezes talvez não te atinja tanto, mas você com certeza está convivendo com pessoas, que é um problema reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, que afeta indivíduos que excedem gravemente o uso de games, seja pelos próprios consoles ou pelo celular. Então a nova geração tem sofrido um estresse muito grande pelo uso excessivo, porque as pessoas deixam de dormir, deixam de comer, deixam de conviver, porque os jogos hoje não têm fase e não têm fim, eles são intermináveis. A primeira coisa que ela chama a atenção, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, é sobre o uso excessivo dos games. Mas isso eu acredito que pode ser que não seja o teu caso, mas que você conhece alguém. Apesar de que a gente joga um pouquinho também, né? Vamos combinar. O segundo ponto que a doutora chama a atenção aqui é uma coisa que ela chama de FOMO, que é o medo de não conseguir acompanhar as atualizações. Então a gente fica constantemente num medo incontrolável de estar desatualizado. Então às vezes você está ali no almoço, você está ali numa conversa com familiares, você está num grupo, você não está sabendo sobre as coisas que estão acontecendo. E quando você sabe, você fala, eu não acredito que eu não estou sabendo disso. Paralelamente ao FOMO, nós temos o JOMO, que ela chama do quê? É uma dificuldade
em buscar prazer e um comportamento adequado quando você está desconectado das redes sociais. Então, quando você vai buscar paz, quando você vai buscar tranquilidade, você apresenta uma dificuldade em fazer isso. Um quarto ponto, ela chama de nomofobia. Meio maluco esse nome, né? Refere-se ao medo extremo ou ansiedade de ficar sem o celular, em estar desconectado dessa tecnologia. Então, isso a gente vê muito nos jovens quando os pais vão fazer algum tipo de castigo e tira o celular. Apresenta uma coisa que chama nomofobia. O quinto ponto ela chama de selfies. Selfies refere-se à obsessão de tirar selfies constantemente e compartilhar. Isso tem acontecido muito em países asiáticos, é uma coisa é uma obsessão constante, um comportamento latente de ficar todo momento tirando selfie e postando nas redes sociais. Tem o outro, o sexto. O sexto ponto ela chama de pubbing. É a prática de ignorar a companhia de outras pessoas em favor do uso do celular, prejudicando a interação social. Isso é comum. Isso é comum em restaurante, aniversário, quando a gente está junto. A conversa flui até que uma pessoa pega o celular. Então o que ela chama de pubbing é a prática de ignorar a companhia das outras pessoas. Constantemente, sem perceber, a gente está preso ao celular enquanto as pessoas estão falando. Algumas ainda chamam atenção, mas muitas vezes o que acontece é a mesa toda estar com o celular e ninguém fala mais nada. Isso é muito sério. O sétimo é o vício em tecnologia ou já a dependência digital, muito mais conhecido, né? É caracterizado pelo uso excessivo e compulsivo do celular, né? E isso vai afetar, claro, a rotina e a saúde mental. O oitavo é a síndrome do texto fantasma. Olha só isso, minha gente. Refere-se à angústia de não receber resposta após enviar uma pergunta ou uma mensagem. Isso acontece muito com quem está conhecendo gente, com quem está namorando, com quem está num relacionamento, enfim, todo mundo. A gente manda uma mensagem e começa a ficar angustiado, irritado, tenso e tensa porque o outro demorou ou não respondeu. Se viu e não respondeu, respira. O nono ponto é o que ela chama de ciberchondria, que é a tendência de pesquisar síndromes e doenças na internet para ter uma interpretação e talvez se encaixar em alguma delas. Gente, olha isso daqui. A pessoa ela tem uma mania de pesquisar doenças, muitas vezes de acordo com os sintomas que está tendo, para que ela possa se encaixar em alguma delas e isso trazer algum alívio. Então ela passa o dia inteiro, ou às vezes a semana, ou periodicamente, procurando doenças na internet. O décimo, na verdade, é o que ela chama de fadiga de decisão digital. Ela descreve um cansaço e uma sobrecarga mental causada por toda hora tem que decidir alguma coisa na rede social. Tanto decidir qual rede usar, ou a resposta que dá, ou ficar todos os momentos entrando em chats e conversas sobre política, futebol, tudo, toda hora tem que responder ou causar alguma coisa na internet. O 11º ela chama de náusea digital, que é uma desorientação ou uma vertigem. Isso aqui, gente, nada mais sabe o que é? Quando você está muito tempo no celular e você fica tonto, a hora que você desliga você fica tonto, às vezes tem que encostar em algum lugar ou às vezes sentar. Náusea digital. O 11º ela chama de toque fantasma, que é o quê? A sensação de ouvir ou sentir toques ou vibração do celular, mesmo quando ele não está presente ou está no silencioso. Isso aqui, cara, isso aqui já aconteceu comigo. Não sei com você, mas já aconteceu comigo. Às vezes fala, cara, vibrou. Tocou. E você sai procurando, às vezes o celular está em outro cômodo ou nem está no teu bolso. É meio maluco, né? E o 13º ela fala sobre a depressão das redes sociais, que é a depressão causada, às vezes, pelo excesso de interação ou pela falta de interação através das redes sociais. Às vezes você está tanto tempo que isso deprime você. E às vezes quando você precisa fazer alguma coisa, ou você começou um trabalho ou algum lugar que precisa, não pode usar o celular, o que acontece? A pessoa deprime. Inclusive, já aproveita e faz o seguinte, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu vou colocar 13 problemas que estão afetando a nossa geração e eu quero saber de você, quais deles já estão fazendo parte da tua vida e qual você precisa urgentemente cuidar para que isso não agrave ainda mais a sua situação. Já coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? E voltando ao que eu estava falando sobre toda aquela trajetória, né? Toda aquela história das redes sociais, desde lá do MSN, né? Desde ali dos textos longos, dos e-mails, né? Do Orkut, do Facebook, até os últimos 2 anos com esse excesso de vídeos curtos, o que é que está acontecendo? E aí que eu quero entrar sobre essa rede social que pode estar indo na contramão disso tudo e pode ser não a melhor, mas a menos pior para mim
e para você. Desde o final de 2024 até o início de 2025, o YouTube tem privilegiado vídeos longos. Isso está causando um burburinho nas redes sociais. Como assim, Amaro? Não estou entendendo. Veja bem, o YouTube está sendo uma plataforma que ele está englobando TV, streaming, um pouco de rádio. Só que fazendo tudo isso de uma forma que pegue a nossa atenção, que seja interessante e que a gente não fique tão radicalmente buscando novidades. Então, quando o YouTube apresenta vídeos ao vivo, quando o YouTube apresenta podcast, o YouTube começa a oferecer para a gente vídeos mais longos, que faz com que a gente se esforce um pouco mais para assistir os vídeos, mesmo que acelerando, faz com que a gente saia desse eixo de subir, subir, subir sem fim. Um vídeo fala sobre humor, outro fala sobre comida, outro fala sobre outro toca uma música. Você percebe a quantidade de informações que pulveriza a nossa atenção? O YouTube está com uma proposta diferente. A partir do momento que ele coloca um vídeo ao vivo de 2 horas, ou você vai assistir um podcast de mais de 1 hora, ou você coloca numa música, ou você vai numa transmissão ao vivo de um programa de esporte que está tendo bastante, ou N coisas que são vídeos mais longos, mais extensos, onde a nossa atenção pode ficar tanto mais focada, quanto também um pouco mais solta. Às vezes dá até para conversar com alguma pessoa enquanto está passando algo na televisão ou no tablet. Faz com que, ao oferecer melhor, as pessoas fiquem mais tempo nessa plataforma, as outras plataformas começam a acender um sinal. E a principal delas é o TikTok. O TikTok começa já a valorizar vídeos mais longos, de 5 minutos, 10 minutos. Começa a forçar os seus produtores de conteúdo a produzir esse tipo de vídeo. E o Instagram tende a ir na mesma tendência, o que faz com que as redes sociais comecem a privilegiar os produtores de conteúdo, como esse aqui que vos fala, a produzir vídeos maiores, para que as pessoas não fiquem tão malucas subindo tela sem fim, sendo bombardeadas por coisas que elas nem queriam assistir. Aqui, por exemplo, no YouTube, você está nesse vídeo, talvez porque me conheça, ou porque o título chama atenção, ou porque o tema chama atenção, e você parou e assistiu um vídeo hoje considerado longo, que são vídeos de 5, 10, 15, até 20 minutos, e outros extremamente longos, como podcasts e transmissões online, que chegam a ficar 2, 3, 4 horas, e as pessoas às vezes apertam play, vão fazer N coisas. Então, o que eu quero trazer para você aqui, nesse nosso programa de hoje, Café com Amaro, de uma forma embalada, de uma forma gostosinha aqui, é o quê? É que você preste atenção nesse movimento, veja se ele de fato está acontecendo. Acredito que as plataformas vão começar a te entregar conteúdos mais longos e que você se esforce para consumi-los. Talvez essa seja a única salvação para amenizar um pouco desse impacto que estamos tendo pelo excesso de informação, o excesso de captura de atenção e o excesso de problemas mentais, comportamentais e sentimentais que estão afetando principalmente, claro, nossos comportamentos, mas as nossas relações e interações. Nós temos a obrigação de cuidar da nossa mente para que o nosso coraçãozinho não sofra muito nas relações interpessoais, tá bom? E para quebrar um pouco o gelo de tudo isso, eu vou deixar aqui em cima o outro episódio do Café com Amaro para você assistir, porque lá eu estou dizendo que me parece que os homens estão querendo casar muito mais do que as mulheres. Será? Assiste o Café com Amaro do episódio anterior que você vai se surpreender. E navegue pelos outros vídeos do canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo, encaminhe esse vídeo. Acho que vale a pena essa informação chegar a mais pessoas para a gente poder juntos salvar a nossa saúde mental. Um forte abraço, fui!